Cadê as promessas de Deus? ¿Dónde están las promesas de Dios? Cadê as promessas do Senhor, nosso Deus? ¿Dónde están las promesas del Señor, nuestro Dios? Vamos abrir as promessas do nosso Deus. Vamos a abrir las promesas de nuestro Dios. Evangelho de São Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, capítulo 22, verso 39 a seguir. versículo 39 en adelante. Vamos, amados ouvintes. Vamos, amados oyentes. São Lucas, San Lucas, capítulo 22, capítulo 22, verso 39. versículo 39. Para nossa meditação, Para nuestra meditación para Deus aumentar y para que Dios aumente a nossa fé. nuestra fe. Queridos irmãos, não esqueçam Queridos hermanos, no olviden que continua a campanha. que continúa la campaña. Que começamos no último domingo. Sí, que comenzamos el último domingo. Até sábado, hein? Hasta este sábado. Todas nossas igrejas, Deus e Amor, Todas las iglesias de Dios Amor. não só do Brasil, No solo de Brasil, mas de todos os continentes do mundo. sino de todo el continente del mundo. Deus abençoe Que Dios les a bendiga. Assembleia dos Santos de Deus. Asamblea de los Santos de Que Deus Dios. continue operando todo Que dia, Dios siga operando todos los días. todos os En cultos, todos los cultos. de manhã à tarde e à noite. Por la mañana, tarde y noche. Quem já achou o texto sagrado, grite amém. Quien ya encontró el texto sagrado, grite amén. Recite conosco, ouvintes, Repita con nosotros, oyentes, essa palavra tão importante. esta palabra tan importante. Jesus em Getsemane. Jesús en Getsemaní. Preparada, igreja? Preparados, iglesia. Vamos lá. Vamos, Ouvintes, sei oyentes. que você não está com a Bíblia mesmo na mão, Se conecta con la Biblia en la mano, mas recite conosco o texto sagrado. pero repita con nosotros el texto sagrado. E saindo foi, Y saliendo se fue, como costumava, como solía, para Monte das Oliveiras, al monte de los olivos. e também os seus discípulos También sus discípulos o seguiram. le siguieron. E quando chegou àquele lugar, Cuando llegó a aquel lugar, disse-lhes: les dijo: Orai, orad, para que não entreis para que no entréis em tentação. en tentación. E apartou-se deles Y se apartó de ellos cerca de um tiro de pedra, a la distancia de un tiro de piedra, e pondo-se de joelho, y puesto de rodillas, orava dizendo: oraba diciendo: Pai, Padre, se queres, si quieres, passa de mim este cálice. pasa de mí esta copa. Todavia, Todavía não se faça no se haga a minha vontade, mi voluntad, mas a tua. sino la tuya. E apareceu-lhe um anjo do céu Y se apareció un ángel del cielo que o confortava, para fortalecerle, posto em agonia, porque estando en agonía, orava mais intensamente, oraba más intensamente, e o seu suor y su sudor tornou-se se volvió em grandes gotas, grandes gotas, e o seu sangue y su sangre tornou-se se volvió em grandes gotas de sangue grandes gotas de sangre que corria que corría até o chão. hasta el piso. Levantando-se da oração, Cuando se levantó de la oración, veio para os seus discípulos vino a sus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. los halló durmiendo por la tristeza, E disse-lhes: y les dijo: Por que estáis dormindo? ¿por qué estáis durmiendo? Levantai-vos e orai, Levantaos y orad, para que não entreis em tentação. para que no entréis en tentación. Grita, meu Jesus, Griten, mi Jesús, cobre com o teu sangue cubre con tu sangre e
ajude a orar sem cessar, Ayúdame a orar sin cesar. para não entrar em tentações. Para no entrar en tentación. Amém. Amén. Podeis assentar, igreja, ó Deus, coração. Pueden sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Deus. Gloria a Dios. Senhor Jesus, sabendo El Señor Jesús, sabiendo que era chegada a sua hora que era llegada su hora de cumprir o plano divino de cumplir el plan divino que Deus tinha planejado que Dios había já planeado desde o jardim do Éden a través del jardín del Edén sobre a salvação sobre la salvación dos seres humanos. de los seres humanos. E aqui nós vemos nosso Jesus, Y aquí vemos a nuestro Jesús. sabendo que não havia mais tempo a esperar. Sabía que no había más tiempo para esperar. Ele tem que ser emergência mesmo Tenía que ser de emergencia para o seu sacrifício, para su sacrificio, chegar aos perdidos, llegar a los perdidos, para serem salvos. para que sean E salvados. aqui nós vemos Y aquí vemos que ele saiu para o Monte das y Oliveiras, salió al monte de los onde olivos, todas as noites, donde todas las noches as madrugadas, y las ele madrugadas passava em oração. pasaba en E oración. os seus apóstolos seguiram. Y sus apóstoles le siguieron. E quando chegaram naquele local, Y cuando llegaron a ese lugar, Jesus fica aqui Jesús dijo, queda aquí, orando. quédense orando. Eu vou um pouquinho mais na frente Voy un poco más adelante orar ao Pai também. a orar al Padre también. Eles estranharam. Ellos les extrañó E eso. Jesus sempre orou junto com Y eles. Jesús siempre oró junto a ellos. Agora Jesus se separava Ahora, um pouquinho mais longe, Jesús se paraba un poquito más que lejos. tiro de uma pedra assim. Dice que al tiro de una piedra. E lá Jesus orando, Allá Jesús orando tinha recomendado aos apóstolos había recomendado a los para apóstoles continuar, para orarem, para que sigan orando, para não entrar em tentação. para no entrar en tentación. Jesus orando ao Pai, Y Jesús orando al Padre. diz que se pôs em grande agonia. Dice que se puso en gran agonía. Sabemos que, segundo a história, Sabemos que según la historia, Jesus foi morto no inverno. Jesús fue muerto en el E a invierno. Bíblia nos mostra isso. La Biblia nos muestra esto. Quando Pedro negou a Porque Jesus, cuando Pedro negó a no Jesús, dia que Jesus foi preso, en el día que Jesús fue encerrado, Pedro estava do lado de fora Pedro estaba por afuera. e os criados do Y sacerdote los criados de los sacerdotes estavam se aquentando estaban em calentándose volta de um fogo, alrededor del uma fuego, fogueira. en una fogata. Provavelmente era inverno. Probablemente era invierno. E Jesus diz que o soro de Jesus, Jesús dice que el sudor de ele Jesús, suava. él sudaba. O soro El transformou-se sudor se em transformó grandes gotas de en sangue grandes gotas de que sangre saía dos seus y poros. salían de los poros. Veja, irmão, com nossos pecados Vean cómo nuestros já pecados estava caindo sobre Jesus estaban cayendo sobre Jesús desde o jardim das oliveiras, desde el jardín de los olivos, antes de ele se entregar inteiramente antes de que se entregue enteramente aos seus algozes a sus agoces para morrer em nosso para lugar, morir en nuestro lugar, para derramar seu sangue. para derramar su E sangre. com esse sangue Y con ese é sangre que ele tem nos purificado y nos ha purificado a cada dia, a cada día, a cada momento. a cada momento. Este sangue é vivo, Esta sangre é viva, poderoso es e poderosa clama mais alto y clama más do fuerte que todo ser que humano. todo ser humano. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. E Jesus posto em grande agonia, Jesús puesto en grande agonía. diz que um anjo do céu, Dice que un ángel del cielo, lá do trono de Deus, allá del trono de Dios, desceu, descendió onde estava Jesus orando, donde estaba Jesús ali orando, pouquinho mais longe dos un apóstolos, poquito más lejos que los e o apóstoles. anjo confortava o El Senhor. ángel le fortalecía al A Señor. Bíblia não diz o que o anjo falava, La Biblia no dice lo que el ángel ela diz hablaba, que confortava o Senhor. dice que le fortalecía al Ele Señor. dizia, não, vai ressuscitar Le decía, no vas a resucitar. domingo já, El domingo ya vai vencer a morte vencerás la muerte, El infierno. el infierno, e triunfará y triunfarás sobre todo tipo de males, sobre todo tipo de males, todo tipo de enfermidade, sobre todo tipo de triunfará enfermedades, sobre todo tipo de pecado, triunfarás sobre todo tipo de receberá pecado, todo o poder no céu e na terra. sobre el cielo y la tierra. Glória a Deus. Gloria a
Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Então, o anjo se ausentando, Y el ángel ausentándose. Jesus veio para os apóstolos. Jesús fue hacia los E eu creio apóstoles. que o seu rosto estava ensanguentado. Creo que su rostro estaba ensangrentado. E encontrou os apóstolos dormindo. Y encontró a los apóstoles durmiendo. Tanta tristeza, Por tanta tristeza. porque Jesus tinha falado a eles Porque Jesús les había dicho que era necessário que era que necesario ele se entregasse nas mãos dos que se pecadores entreguen en manos de los e pecadores morresse pendurado na y cruz muriese colgado en la para a cruz salvação deles. para la salvación de Eles ellos. não queriam que Jesus morresse, No querían que Jesús muera, mas era um plano que Deus tinha feito pero un plan que Dios había no hecho jardim do Éden, en el jardín del que do Edén. ventre de uma mulher Del vientre de una mujer haveria de nascer um varão habría de nacer un varón que esmagaria y a aplastaría cabeça da serpente. la cabeza de la serpiente. Glória a Deus. Gloria a Jesús. E Satanás, que a serpente, Y Satanás, que la que serpiente tinha enganado Eva no jardim do Éden, que ha engañado a Eva en el jardín del fazendo Edén, pecar, haciéndole pecar, foi derrotado fue derrotado com o sacrifício perfeito todo el sacrificio que perfecto Jesus fez por que nós. Jesús hizo por Toma, nosotros. Satanás, toma, está derrotado, Toma, Satanás. seu enganador. Está derrotado, Foi engañador. derrotado pelo sangue de Jesus. Derrotado por la sangre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Chega, irmão, ou mais. Hasta o más. Nós vamos pegar só esta palavra a mais. Agarremos esta palabra más. Jesus voltou para os apóstolos, estou dormindo. Jesús volvió a los apóstoles que estaban Eles durmiendo. acordaram, viram o rosto de Jesus Se ensanguentado. despertaron, vieron a Jesús Eu creio que se ensangrentado. assustaram. Creo que se asustaron. E Jesus disse, por que estáis dormindo? Jesús dijo, ¿por qué estáis durmiendo? Levantai-vos e orai. Levantaos, llorad. Estavam deitados creio, no chão, Estaban acostados en el lá no piso, Monte das Oliveiras. en el monte de los olivos. E Jesus, levantai e orai, Jesús dijo, levantaos, llorad. para que ¿Para qué? não entreis No entréis em tentação. en tentación. Aí está uma palavra fiel e verdadeira. Ahí está una palabra fiel y verdadera. A Bíblia nos diz que os La demônios Biblia nos dice que los estão ao demonios nosso derredor, están a nuestro alrededor, bradando como leão brabo, rugiendo como un león bravo, procurando a quem possa tragar. buscando a quien pueda tragar. E ele fica nesse período todo Y él se queda en todo ese periodo ao redor de você, alrededor de usted, tentando intentando para você pecar contra Deus. para que tú peques contra Dios. Põe maus pensamentos, Pone malos pensamientos, põe más palavras na tua boca. pone malas palabras en tu boca. Enfim, En fin, põe tudo que é ruim, pone todo lo malo, porque você não está orando. porque no estás orando. Você só pode ser livre dessas tentações Solo puede ser libre de esas tentaciones estiver orando. si estuviera orando. porque Jesus disse aos Porque apóstolos, orai Jesús dijo a los apóstoles, orad para não cair em tentação. para no caer en tentación. Se o irmão ou irmã não ora, Si el hermano o hermana no o ora, diabo te tenta, el diablo te tienta, faz você pecar, hace que peques. e aí, através do pecado, Y a través del pecado, Satanás coloca a enfermidade, Satanás pone enfermedad, coloca o problema no lar, pone problema en el hogar, familia, en la familia, problemas difíceis problemas que difíciles. só Deus pode resolver. Y solo Dios puede resolver. Então, as coisas malignas, Entonces, cosas só malignas, Deus resolve. solo Dios resuelve. A Igreja Deus e Amor tem recebido um poder de Deus muito grande, La iglesia de Cristo Amor ha recibido poder de Dios muy grande. porque a maioria das enfermidades curadas Porque la mayoría de enfermedades sanadas são obras malignas, son obras malignas, são obras satânicas son obras que Deus tem satánicas. operado nesta Y igreja. Dios ha desoperado en esta iglesia. Nós vemos crentes de outros ministérios Vemos creyentes de otros que ministerios estão doentes, cuando están enfermos. ficam lá 1 ano, 10 anos, 20 anos, Se quedan allá 1 año, 10 años, 20 30, años, 40 anos e não recebem a cura. 30, 40 años y no Porque a reciben igreja não sanidad. tem este poder Porque esa iglesia no tiene que ese tem a poder. igreja pentecostal. Deus é amor. Iglesia pentecostal, Dios es amor. Aleluya. Esta igreja é diferente das demais em tudo, Esta iglesia es diferente a las demás en todo. porque ela segue a Bíblia, Porque ella sigue la e Biblia. as outras igrejas não. Y las otras iglesias no. Segue as religiões, Siguen las religiones. segue os preceitos humanos, Siguen preceptos humanos. as tradições Y las humanas tradiciones e as humanas. coisas Y las mundanas. cosas E mundanas. aqui é diferente. Y aquí es diferente. Nós seguimos o que a Bíblia ensina. Seguimos lo que la Biblia A enseña. Bíblia ensina é Deus ensinando, La Biblia enseña a Dios é enseñando. Jesus nós ensinando, Jesús enseñando.
ensinándonos. o Espírito Santo nos ensinando. El Espíritu Santo Por isso enseñándonos. Deus tem escolhido esta igreja Por eso he escogido esta iglesia. para dar o seu poder Para Dios dar su poder. porções dobradas En porción duplicada. para desfazer Para deshacer as obras de Satanás. las obras del Satanás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Os irmãos, as irmãs que nesta campanha de oração estão em oração, Los hermanos y hermanas están en la campaña de oración. o diabo não pode tentar El eles, diablo no puede nem tentarles colocar enfermidade no corpo do irmão da irmã. ni poner enfermedad en el cuerpo de hermanos Mas y os hermanas. irmãos, as irmãs que não aproveitam essas Los campanhas, hermanos y hermanas que no aprovechan las campañas Para orar. orar. a sua mente está cheia de pecado. Su mente está lleno de pecado. Sua mente, o diabo põe tantos maus En pensamentos, su mente el diablo pone tanto mal pensamiento. e a Bíblia nos Y diz la Biblia nos dice que agora na que graça, ahora en la gracia, no tempo da lei, en el tiempo de la tem que ley, praticar o pecado, praticar a obra do pecado se practica la obra del pecado para ser contaminado. para ser contaminado. Agora não. Ahora no. Só passa a pensar no Solo pecado, comienza a pensar en el pecado já y pecou contra o Senhor. ya pecó contra el Señor. Então veja, irmão, que Satanás é astuto. Vean que Satanás es E astuto. quantos maus pensamentos ¿Y cuántos malos ele pensamientos coloca na tua mente, Él pone en tu mente? a hora que você não está orando, Cuando tú no estás orando, você não está vigiando, cuando no estás vigilando, quantas coisas ruins cuántas cosas malas. ele coloca esses maus pensamentos. Él pone mal Você pensamiento. recebe os maus pensamentos de Satanás, Recibe los malos pensamientos ele de joga o Satanás câncer, y arroja el cáncer, joga AIDS, arroja el joga enfermidade no SIDA, estômago, arroja enfermedad en el joga estómago, enfermidade em você na arroja cabeça, enfermedad en tu nos cabeza, ouvidos, en los oídos, nos rins, en los riñones, nas pernas, las piernas. porque Deus não deixa ninguém enfermo, não. Porque Dios no deja a nadie enfermo. Deus cura a nossa enfermidade. Dios sana nuestra enfermedad. Aleluia, glória. Aleluya, gloria a Dios. A ordem de Jesus é La orar orden de Jesús es esta, orar para se livrar dos demônios, para librarse de los para demonios, se livrar das enfermidades para diabólicas, librarse de enfermedades se livrar diabólicas, das enfermidades librarse de enfermedades incuráveis que Satanás coloca. incurables que Satanás Porque, pone. meus vezes, parece uma enfermidade tão simples Porque aparece enfermedad tan e a simple pessoa é medicada, y la persona es medicada. fica meses, semanas, Quedan meses, meses, semanas, anos se tratando e não sara, haciendo tratamiento y no porque se é uma obra cura. maligna. Porque es obra maligna. Só sai com oração e Sale con oración só sai com oração e solo sale con oración jejum. y ayuno. Aí está, irmãos, não quero prolongar, Ahí está, no quiero alargarlo, mas quero que todos entendam pero quiero que todos como entiendan ter saúde, cómo tener salud, se livrar das enfermidades futuras librarse de enfermedades que futuras. Satanás está ao teu derredor, Satanás está a tu alrededor, bradando como um leão bravo, rugiendo como un león bravo, procurando a quem possa tragar, buscando quien pueda isto é, tragar, quem possa lançar Jesús quien pueda o lanzar pecado el nele, pecado en él, nela, en ella, a enfermidade, la enfermedad, as lutas, las luchas, a briga do casal, la pelea en la a briga pareja, na família, pelea en la familia, irmão contra irmão, hermano contra hermano, pai contra filho, padre contra filho hijo, contra pai, hijo contra padre, desemprego, desempleo, dificuldade financeira, dificuldade tudo que é econômica, ruim que você tem passado todo lo malo que has pasado, é Satanás, es Satanás, que você não vigiou, que usted no vigiló, você não orou, usted no oró, e o Satanás viu a tua fraqueza. y Satanás vio tu debilidad. Tem uma coisa, Satanás não atinge-nos na parte que somos fortes. Una cosa, Dios, Satanás nos alcanza en las partes que somos Ele nos fuertes, atinge aquela parte que somos mais y fracas. le alcanza en las partes Eu débiles. tenho notado que o ser humano é muito fraco, frágil. He notado que el ser humano es muy frágil, É sobre as vistas, sobre la vista, sobre o olhar, el mirar. a malícia Hay do malicia olhar. en el mirar. O diabo aproveita disso. El diablo se aprovecha de esto. O ser humano é tão frágil El ser humano es tan que frágil. não se contenta ouvir o programa Voz da Libertação. No se contenta al oír la voz de la Ele quer liberación. ver algo com os olhos, Quiere ver algo con los ver a ojos. televisão, Ver la televisión. depois daquelas Después de aquellas propaganda satânica, diabólica, satánicas vem as diabólicas. coisas de Satanás Ven las cosas também, de Satanás, continua, continúa. e atrai as vistas do ser humano. Atrae la vista del ser E o humano. diabo, o preto e o branco já El atraía. blanco y negro ya atraía. Agora imagina as
telas coloridas. Ahora imagínense telas coloridas. Sí. Muito mais. Mucho más. E agora estão projetando para ficar melhor ainda. Están proyectando para mejorar. Mais atraente aos olhos humanos. Más atrayente a ojos Olha o humanos. que Satanás prepara. Mire lo que Satanás E prepara. os irmãos fraquinhos, tem nada demais. Débiles dicen, no tiene O nada. pastor Vanidade faz isto, lá o bispo, fulano, el bispo isto, hace aquilo. esto y aquello. Se ele vai para o inferno, você quer ir com Si ele? él va al infierno, ¿quieres ir con él? Se os crentes lá dessas igrejas mandando que vão para o inferno, você quer ir com elas? Si Com eles? Querem? las iglesias van al infierno, ¿Quieren ¿quieres ir con ir? ellos? ¿Quieren ir con ellos? Então vigia, meu irmão. Entonces vigila, mi hermano. A Bíblia diz La Biblia dice para nós que cuidar das nossas vistas, cuidemos nuestras vistas, olhar, nuestro mirar, mas sem malícia, pero sin malicia, sem ver essas propagandas satânicas, sin ver propaganda satánica, diabólica, essas mulheres seminuas, mujeres que semidesnudas, aparecem na televisão, que aparecem na televisão, no carnaval ficam desnudas, el carnaval quedan é desnudas, nua mesmo. desnudas. Sai, Satanás! Sai, em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Orai e vigiai, Orad y vigilad para não cair em tentação. tentación. Que Deus abençoe, irmão. Dios les bendiga, hermanos. Aí Jesus se entregou aos pecadores, morreu na cruz por nós, Entregó, murió por nosotros en la cruz. ressuscitou o terceiro dia, Resucitó al tercer Está día. vivo. Está vivo. voltou para o Pai, Volvió hacia el Padre. sentou à direita do Pai, Se sentó a la diestra del está Padre. vendo nós aqui Está agora, viéndonos aquí ahora. com seu poder, Con su poder. está aqui agora conosco. Está aquí con nosotros. Jesus não tiver dois ou três reunidos em meu nome, Jesús dice, ¿dónde están los aí dos o estou eu no tres? meio deles. Estoy yo entre E ellos. nós vamos orar agora, Y vamos a orar ahora. fazer oração para Deus curar, Hacer oración para que Dios sane. para Deus operar milagre e maravilha. Para que Dios opere Mas milagros antes y de fazer essa maravillas. oração, Pero antes de hacer esa Vocês que não oración, aceitaram Jesus, los que no aceptaron a Jesús, a Bíblia diz que quem não aceita Jesus la Biblia dice que el que no acepta a está levando Jesús Jesus de novo está llevando a Jesús de nuevo cruz do Calvário. a la cruz del Calvario. Está igual Judas vendendo Jesus Está como Judas vendiendo a para ser Jesús morto. para que sea asesinado. Jesus não vai mais morrer. Jesús ya no va a morir Mas más. significa Pero significa você cometendo um pecado tão grave, que tú cometiendo un pecado tan grave, como se estivesse levando Jesus, es como si estuviera llevando a pregando Jesús, Jesus na cruz do Calvário. clavando a Jesús en la cruz del Eu estava Calvario. nessa situação. Yo estaba en esa situación. Estava pregando Jesus na cruz do Calvário novamente, Estaba clamando a Jesús en la cruz nuevamente. por causa que eu não queria aceitar a Jesus. Porque yo no quería aceptar a Jesús. Quem aceita Jesus, El que acepta a Jesús aceita o plano divino de Deus, acepta el plan divino de Dios. não só para a sua cura, No solo para su sanidad, não só para a solução dos seus problemas, no solo para solución de su mas a problema. Bíblia chega a nos dizer Pero la Biblia nos llega a decir que Jesus levou sobre que si, Jesús llevó sobre sí na cruz do y Calvário, la cruz del Calvario todas nossas enfermidades. todas nuestras enfermedades. Todas. Não é uma só, não. No hay solo una. Toda nossa enfermidade, Todas nuestras Ele enfermedades. levou sobre si na cruz, Llevou sobre sí en la aí cruz. sobre o seu corpo, Ahí sobre su ficou cuerpo. enfermo na Y cruz, quedó enfermo en la cruz. sentiu agonia, Sintió agonía. porque a Bíblia diz que nossos pecados La Biblia dice que nuestros caíram pecados sobre Jesus naquela hora. cayó sobre Jesús en ese momento. Então Jesus já levou tudo isso por nós. Jesús llevó todo esto por O que nosotros. falta então? ¿Qué falta Você entonces? está doente, ¿Por qué estás enfermo? tantos problemas, Tantos problemas. que falta aceitar Jesus. Te falta aceptar a Jesús. Porque enquanto você não aceitar Jesus, Porque mientras no aceptes a Jesús, você não entra no plano de salvação, tú no entras al plan de no salvación, plano divino de milagres, al plan divino de milagros, curas, de sanidades, sinais e prodígios de sí, Deus señales y e prodigios de nossos Dios corpos mortais. y nuestro cuerpo Quando mortal. aceitamos Jesus, Cuando aceptamos a entramos Jesús, nesse plano divino. entramos en este plan que é divino. muito abrangente. Es muy É abrangente. tudo aquilo que nós podemos imaginar. Todo lo que podemos imaginar. De bom, De bueno, glorioso, maravilloso, sublime, sublime e amável. amable. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se cambiou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Com Jesus vai muito bem. Eu
Eu vivia na escuridão, em tenebras e sem salvação. Eu vivia na escuridão, em trevas e sem salvação. Agora Jesus salvou a mim, salvou vocês também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai muito bem, com Jesus vai tudo bem. Amém. Amém. Vocês permitem ler mais uma vez o texto sagrado? Permitem? Permite leer una vez más el texto sagrado. Sim ou não? ¿Sí o no? Então agora vou ler aqui com meus intérpretes que Olha, estão aqui falando no meu ouvido. Estamos hablando al misionero en el oído. Vamos lá, Jesus no Getsemane. Vamos, Jesús en Getsemaní. São Lucas capítulo 22, verso 39. San Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava Saliendo fue como acostumbraban para o Monte das Oliveiras. hacia el monte de los olivos. E também os seus discípulos o seguiram. También sus discípulos le E siguieron. quando chegaram àquele lugar, Cuando llegaron a aquel lugar, Disse-lhe, les dijo, orai, orad para que não entreis em tentação. para no entrar en tentación. E apartou-se dele cerca Se apartó de ellos de cerca tiro de pedra. de un tiro de piedras E dizendo, y diciendo, Pai, Padre, fica melhor. E apartou-se dele cerca de um tiro de se pedra. apartó un tiro de piedra E pondo-se de y joelho, puesto de rodillas, orava, diciendo, oh Pai, oh Padre, se queres, si quieres, passa de mim este cálice. pasa de mí esta copa. Todavia, não se faça a minha vontade, no se haga mi voluntad, mas a tua. sino la E tuya. apareceu-lhe um anjo do céu Y aparece un ángel del que cielo confortava. y le fortalecía. Posto em Y agonia, puesto en agonía, orava mais intensamente. oraba más E o intensamente. seu suor Y su sudor tornou-se em grandes gotas de sangue se volvió en grandes gotas de que sangre corriam que corría até ao chão. hasta el piso. E levantando-se da oração, Levantándose de la veio oración, para os seus discípulos vino a sus e discípulos, achou-os dormindo de tristeza. los encontró durmiendo de tristeza E disse-lhe, y les dijo, por que estáis dormindo? ¿por qué estáis durmiendo? Levantai e orai, Levantad y orad, para que para que não entreis no entréis em tentação. en tentación. Aí está. Ahí está. Temos que orar bastante um pouco. Tenemos que orar bastante un poco. Não é, igreja? Iglesia, Temos que orar pouco ou muito. tenemos que orar poco o mucho. Orar sem cessar, sim ou não? Orar sin cesar, ¿sí o no? Para quê? ¿Para qué? Para quê? ¿Para qué? Para não cair em tentação. Para no caer en tentación. Para Satanás não lançar em nós enfermidades, Para que pecados. Satanás no arroje de enfermedad y Deus pecados. não lança mal nenhum Que Dios no lanza mal em alguno. ninguém. En nadie. Somente Satanás. Solamente Satanás. Então, meus irmãos, Satanás está perto de se Irmãos, lançar no fogo do inferno. Satanás acerca de ser lanzado al fuego del Que Jesus vai infierno. tocar a última trombeta Que Jesús va a tocar la última para vir trompeta. buscar um povo especial, Para venir a buscar pueblo especial. zeloso Celoso. e de boas obras. Y de buenas obras. Como se tornar uma pessoa especial para Deus? ¿Cómo volverse persona especial para Dios? Como se tornar uma pessoa zelosa da santa doutrina? ¿Cómo se vuelve persona celosa de la sana doctrina? Como se tornar uma pessoa de boas obras? ¿Cómo se vuelve persona de buenas obras? Que é a santificação? Que es la santificación. Aceitando Jesus. Aceptando a Se Jesús. não aceitar Jesus, Si no acepta a Jesús, jamais se tornará jamás se volverá esta pessoa especial para Deus, esta persona especial para Dios. zeloso da doutrina de Deus Celoso de la doctrina de e de Dios. boas obras, Y de buenas que é a obras. nossa santificação. Que es nuestra santificación. Só Jesus pode fazer isto por nós e Solo nós. Jesús puede hacer esto de nosotros E y só Ele nosotros. faz se nós entregarmos a Ele Y
Y hace si nos entregamos a Corpo, Él en cuerpo, alma en e alma espírito. y espíritu. Porque a Bíblia nos diz Porque la Biblia nos tudo dice isso pertence a Deus. que todo esto pertenece Nosso a Dios. corpo pertence a Deus. Nuestro cuerpo A pertenece a nossa Dios. alma pertence a Deus. Nuestra alma E o pertenece a nosso Dios. espírito pertence a Deus. Y nuestro espíritu Se pertenece a nós não se Dios. entregar a Jesus, Si no nos entregamos a Jesús, Satanás vai continuar oprimindo. Satanás va a seguir Porque aí oprimiendo. nosso corpo não está pertencendo a Deus, Porque ahí nuestro cuerpo no está perteneciendo nem a a Dios, Jesus, ni a nem ao Jesús, Espírito Santo. ni al Espíritu Santo. Você passa angústia e aflição. Pasas angustia y aflicción. Angústia e aflição é a tua alma. Angustia y aflicción es de tu alma. E porque a Bíblia nos diz Porque la Biblia nos que a nossa dice carne peca, que cuando nuestra carne a nossa alma peca, peca também. nuestra alma peca también. Diz a palavra alma que pecar, Dice la palabra alma que esta peque, certamente morrerá. esta ciertamente morirá. Então nós temos corpo, alma Entonces, e espírito. tenemos cuerpo, alma y espíritu. Assim que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Así como existe Padre, Hijo y Espíritu Son tres. Santo. Son tres. Nós somos três. Nosotros somos tres. Corpo, alma e espírito. alma y Você espíritu. só percebe o corpo. Solo percibes el O que tem cuerpo. vida em você é a alma. Los que tienen vida en ustedes es el Tua alma. alma sai do teu corpo, Tu alma sale de tu cuerpo, você vira um túmulo, te vuelves una vai tumba, para o caixão. vas al cajón. É verdade. Es verdad. Mas vamos lá. Pero vamos. Vamos ver quem Jesus está chamando hoje aqui. Veamos a quién Jesús llama hoy Jesus aquí. não foi vós que me escolheste. Jesús dice, no fuiste vosotros Mas quien eu escogió, escolhi a vós. pero yo escogí a vosotros. Vamos ver quem é que Jesus está escolhendo aqui. Veamos a quién Jesús escoge Uma aquí. coisa eu tenho certeza. De algo estoy Ele seguro. só escolhe Él solo escoge pela sinceridade por la sinceridad dos nossos corações. de nuestros Não corazones. escolhe nós pela nossa aparência, No nos escoge por la apariencia, nem pela nossa cor, ni por nuestro color, nem pela nossa posição social. ni por nuestra posición social, Nem se somos indoutos ni si somos ou indultos doutores. o Ele doctores. escolhe pela sinceridade Y Él escoge por la de cada sinceridad coração. de cada corazón. E será que esse povo que está aqui hoje é sincero para com ¿Y Deus? será que este pueblo aquí hoy es sincero para ¿Qué con vocês Dios? acham, ¿Qué igreja? ustedes creen, iglesia? Sim ou não? ¿Sí o no? Então vamos lá. Entonces Vamos vamos. falar com os ouvintes primeiro. Hablemos con los oyentes primero. Milhões de ouvintes em toda a terra. Millones de oyentes en toda la tierra. Jesus está procurando homens e mulheres Jesús busca hombres y mujeres Sinceros. sinceros para perdoar, para perdonar, para purificar com seu sangue, para purificar con su para fazer um sangre, discípulo para dele, hacerle discípulo de uma Él, discípula dele. una discípula de Él. Dorca era uma discípula de Jesus, diz Dorca a era Bíblia. discípula, dice la Biblia. Aleluia. Aleluya. Então não tem só discípulo, No hay solo tem discípulos, discípula também. hay discípulas también. Vamos aí, Vamos ahí, diante do altar da nossa igreja, delante del altar de nuestra todos iglesia. que ainda não aceitaram Jesus, Todo el que aún no aceptó a nós temos que Jesús, aceitar com sinceridade, pero tiene que aceptar con senão não sinceridad. vai adiantar. Si no, de nada va a servir. Você vai continuar doente, Seguirás enfermo. se aceitar só de Si lábios, aceptas solo de vai labios, continuar doente, com seguirá problema, enfermo, luta, con problemas y luchas, tribulação no lar, na família, tribulación en el hogar y la familia, desempregado, com desempleado, lutas financeiras, con lucha financiera, devendo até o que não tem, debiendo hasta lo que no não tem tiene, como pagar, cómo e pagar, daí por diante. y así en Mas se você adelante. aceitar Jesus, Pero si acepta a Jesús, tudo isto será suplido. todo esto será suplido. Gloria ¡Gloria a Dios! será suprido pelo Senhor. Suplido por el Señor. Vamos aí diante do altar de Deus. Vamos delante del altar de Dios. Vamos milhões de ouvintes. Damos millones de oyentes. Diante do teu rádio Delante receptor. de tu radio, de tu Faz a entrega total hacer entrega total do teu futuro, de Jeová. tu futuro, Jehová. Porque nosso Deus e Pai Porque nuestro Dios y Padre conhece o teu futuro conoce tu futuro melhor do que mejor que você usted conhece o teu presente. conoce tu presente. Porque Deus conhece o nosso futuro Porque Dios conoce el futuro melhor do que nós podemos imaginar, mejor que lo que do podemos que nós imaginar, conhecemos nós mesmos. de lo que nos conocemos no nosotros presente. en el presente. Isto que é Deus, hein? Esto es Sabe o que vai Dios. acontecer daqui meia hora, uma ¿Sabe hora qué va a suceder aquí a media conosco hora? daqui? Una hora con nosotros. 20 horas, daqui uma semana, 20 daqui um horas, mês. una semana, un mes. Sabe tudo. Sabe todo. E quando fazemos entrega total do nosso futuro a Ele, Y cuando hacemos entrega total del futuro a Ele Él, nos guia para um futuro Él nos guía maravilhoso. en un futuro maravilloso, Livrando-nos dos demônios, librándonos de livrando demonios, das tentações do diabo, librándonos de tentaciones del livrando o diablo, espírito da morte, librándonos del espíritu de la livrando-nos de muerte, todas as coisas ruins y e de más. todo lo malo y Porque malo, entregamos nosso futuro a Ele. porque entregamos el Então Ele futuro a passa a Él. cuidar do nosso futuro, Comienza a cuidar nuestro cuidar de futuro, nós, cuidarnos a nosotros como verdadeiros filhos, como verdaderos filhas, hijos, hijas, não adotivos, no adoptivos, mas herdeiros. sino que Porque herederos. muitos dizem, sou filho de Deus, Muchos dicen soy hijo de mas Dios, não é filho. pero no es Porque hijo, o filho herda. porque hijo hereda. E os que aceitam Jesus Y los que aceptan a se tornam Jesús filhos de se Deus vuelven hijos de Dios para heredar toda a riqueza que há no toda céu. la riqueza que hay en el cielo. Aleluya. Aleluya. Vamos, Damos millones de oyentes.
Vamos aí dentro do púlpito de nossas igrejas. Vamos delante del altar de la iglesia. Os pastores. Hermanos pastores. Chama o povo aí em frente ao púlpito agora. Llame al pueblo delante del altar ahora. Para nós orarmos. Para que oremos. Quem não ora cai em tentação. El que no ora cae en Nós tentación. queremos orar com vocês. Y queremos orar con Se orar ustedes. conosco também. Orarán con nosotros también. Onde está nos ouvindo? Donde nos están Qualquer oyendo. continente do mundo. Cualquier continente del mundo. Aproxima do teu rádio receptor. Acércate a tu radio receptor. O som de tu computadora. El sonido de tu ordenador. É do teu computador. Sí, de tu ordenador. Para orar conosco, aceitando Jesus. Para orar con nosotros aceptando a Jesús. Jesus está te escolhendo, ouvinte. Jesús te está escogiendo, Não oyentes. pela tua posição social. No por tu posición Não social. pela tua cor. No por tu color. Não pela No tua por sabedoria humana. sabiduría humana. Está te escolhendo pela sinceridade Está escogiendo por la do sinceridad teu coração. de tu corazón. Ele conhece Conoce, sim, sí. a sinceridade dos nossos Y corações. la sinceridad de nuestro corazón. Vamos em frente ao púlpito agora em nome de Jesus. Vamos delante del altar en nombre de E Jesús. volte curado para tua casa. Y vuelva sanado a su Volte casa. com os problemas resolvidos. Vuelva con problemas Só resueltos. no aceitar a Jesus. Solo en aceptar a Jesús. Vamos aqui também. Vamos aquí también. Todos que não são crentes, fiquem em pé, por Los que favor, no son creyentes, párense, por favor. para nós orar por vocês. Para que oremos por ustedes. Você que veio para você estar curado, com o problema resolvido, não foi? Que viniste para volver fique em sanado, pé. con problemas resueltos, E se não párate. tomar a decisão, Porque si no toma decisión, Jesus não pode fazer nada por você. Jesús no puede hacer nada por Jesus ustedes. certa feita disse para os judeus: Jesús en una ocasión dijo a los judíos: vocês ustedes nada podeis aproveitar de mim, nada podéis aprovechar de mí, do meu sacrifício, de mi sacrificio, do meu esforço. de mi esfuerzo. Nada podeis aproveitar. Nada podréis aprovechar. Se vocês não creem em mim, Porque no creen en mí. vocês não me aceitam, Ustedes no me então não aceptan. pode ter proveito nenhum. No pueden tener provecho alguno. Tudo que eu tenho para dar, Y todo lo que tengo para dar Y es verdad. es verdad. mesmo está dizendo hoje aqui Está para essa diciendo multidão, lo mismo a esta multitud. para os que ainda não querem se entregar a Deus, de Para corpo, alma e espírito, Los que no quieren entregarse a Dios en cuerpo, nada alma y podereis espíritu. aproveitar de mim. Nada podréis aprovechar de mí. Venha à frente os que querem Venga adelante. ter vidas Quien melhores, quiere tener vida já mejor. aqui nesta vida e no Já. futuro a vida eterna. Y en esta vida y en la vida Venha aqui à eterna. frente para orar por vocês. Venga adelante, quiero orar por ustedes. Todos que não são crentes. Los que no son creyentes. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão serás. Atenção, ouvintes. Atención, oyentes. O Espírito Santo que não se engana. El Espíritu Santo que no se Escute, equivoca. escute. Escuche, escuche. O Espírito de Deus que não se engana, El ouvintes. Espíritu que no se Está equivoca. revelando. El oyente está revelando. Uma 1.612 pessoas 1612 personas que estão doentes, que están que enfermos. trataram com a medicina, Hicieron tratamiento con la medicina. dia e noite a custo de remédio, Día medicamentos. y noche con medicamentos y O Espírito remedios. está revelando. El
Espíritu Santo essas revela 1.612 pessoas 1612 que não personas querem aceitar Jesus aí que agora, no quieren aceptar a Jesús a ahora larga distância, a larga distancia, aí no interior das nossas igrejas. ahí dentro de nuestras Essa iglesias. enfermidade vai te matar, Las enfermedades te van a matar porque você endureceu o teu coração para porque Deus. endureciste tu corazón para Dios Você está cometendo um pecado muito y grave, estás cometiendo un pecado muy porque o maior grave, pecado do ser humano porque el más grande pecado del ser é humano não aceitar a Jesus Cristo. es no aceptar a Jesucristo, Porque o próprio ladrão na cruz, porque el propio ladrón en la cruz, ao lado de Jesus al na lado cruz, de Jesús en la cruz, que aceitou Jesus, que aceptó a Jesús, Jesus perdoou o ladrão Jesús le perdonó al e não ladrón pôde perdoar y no pudo perdonar os demais a los demás que não aceitaram a y Ele. no le aceptaron a él. Assim é com vocês, ouvintes. Así es con ustedes, oyentes, Vai perdoar todos que estão aceitando Jesus aí agora, perdonando a los que están aceptando a que Jesús foram em ahora, frente ao púlpito. que fueran delante del altar. Jesus vai perdoar Jesús va a e perdonar vai curar suas y enfermidades. va a sanar sus E enfermedades. vocês que não querem aceitar Y Jesus, los que no quieren aceptar a vai Jesús continuar doente van a seguir e vai enfermos morrer com esta y enfermidade. van a morir con esta É o enfermedad. Espírito Santo que está me revelando. Y es el Espíritu Santo quien me está Não é minha não revelando. esta palavra. No es mía esta É o palabra. Espírito de Es Deus el Espíritu de que Dios está me revelando. que me está Deus me deu este revelando. dom, meus irmãos maravilhosos. Dios me dio este don Depois maravilloso. começamos esta campanha Después de que comenzamos de esta campaña 300 de 300 e 36 horas de y orações 36 horas de a oración cada 15 a dias, cada 15 a días, cada 2 semanas. cada 2 semanas. É, meus irmãos, Sí, mis hermanos. aqui também entre nós Aquí también entre nosotros tem 15 pessoas hay 15 que não personas vieram à frente, que no vinieron adelante. estão cansadas de tomar remédio, Están cansados de tomar medicamentos, Medicamento. pero los não medicamentos resolve. no Agora solucionan. estão pedindo a cura a Deus Ahora pide sanidad a e não Dios pede a cura. y no pide Inclusive sanidad. tem irmãos de outros ministérios também Hay aqui hermanos de otros ministerios también aquí que estão doentes pedindo a cura e não que conseguem. están enfermos pidiendo sanidad y no Você tem que logran. fazer o concerto com Deus. Tienes que hacer arreglo con Os que não Dios. aceitaram Jesus têm que aceitar Jesus para Jesus curar agora. Los que no aceptaron a Jesús acepte para que sanen Eu te garanto a ahora. cura agora, os que aceitar Jesus, Garantizo sanidad para pela los que aceptan a divina Jesús. revelação do Espírito Santo. Por divina revelación del Espíritu privilegio, Santo. ¿eh? Qué privilegio. Ser revelado, Ser revelado. não só para a cura, No solo para sanidad. mas para o perdão de Deus, Sino para el perdón de Dios. para a salvação da nossa alma. Para a salvação de nuestra Venha, alma. venha mesmo. Vengan, vengan. Venha mesmo, se humilha Vengan. para Deus. Humíllese ante Dios. Se você continuar resistindo, Si sigue resistiendo, essa enfermidade vai te matar. esa enfermedad te va a matar. A enfermidade vai te matar, não é Deus que te mata, não, é a enfermidade. Enfermedades que te matan, no Dios. Se humilha para Deus. Humíllense ante Dios. Não é melhor continuar com vida, ¿Cuál es mi hora de seguir con como vida? crente salvo, Como creyente salvo. ou morrer O morir no pecado? en el pecado Ir para o inferno. e ir al infierno. Estuda isto aqui agora. Estudia esto aquí ahora. Pensa nisto. Piensa en esto. E se humilhe e vem à frente. Humíllese, venga adelante. Se no vier, Si no viene, Está perdido está e perdido. vai perecer. Va a perecer. Não muito depois desses dias, No mucho después de estos essa días. enfermidade vai se agravar de tal La maneira enfermedad se va a empeorar de tal que aí nem forma. remédio vai amenizar as tuas Ni dores, el medicamento va a calmar tus dolores. porque Satanás veio para matar, Porque Satanás vino para matar, roubar e destruir. robar y destruir. Evangelho de São João, Evangelio de San Juan, capítulo 10, capítulo 10, verso 10. versículo 10. Satanás veio para matar, Satanás vino para matar, roubar e destruir. robar y destruir. Ele vai te matar, Él te va a matar. porque ele veio para esta finalidade. Porque él vino con esta Mas finalidad. Jesus diz: Eu vim para curar, Jesús dice, yo vino para eu sanar. vim para operar milagres, Vine para operar vim para milagros. fazer maravilha, Vine para hacer eu maravillas. vim para dar vida Vine para dar e vida. vida com abundância. Abundancia. Glória a Deus. Gloria a Dios. Falta. Já estão vindo todas. Están viniendo Está todos. vindo até 16 pessoas agora. Vienen 16 personas Tem ahora. que se humilhar. Tienen que humillarse. É coração de pé. É o diabo que não deixa você ser crente. Sí, el diablo no deja que seas O creyente. diabo não quer que ninguém seja crente. El diablo no quiere que nadie sea Porque os creyente. crentes são irmãos de Que los Jesus. creyentes son hermanos de Jesús. Antes de aceitar Jesus, Antes de aceptar a eu Jesús, não era irmão de Jesus. yo no era hermano de Jesús. Era irmão do diabo. Era hermano del Porque eu vivia diablo. no pecado. Porque vivía en E pecado. o diabo, pai do pecado. Y el diablo es padre del pecado. Então eu era irmão de Satanás. Entonces era hermano de Satanás. Oh, meu Deus do céu. Oh, mi Dios del Mas desde o cielo. dia que aceitei Pero el Jesus, día que acepté a Jesús, Deus me adotou como filho. Dios me adoptó como hijo. E não sou mais filho de Y Satanás. ya no soy yo hijo de Satanás. Já há mais de 55 anos. Ya hace más de 55 ¡Qué años. maravilla! ¡Qué maravilloso! Vamos a orar. Vamos a orar.
Onde estão os crentes desviados? ¿Dónde están creyentes desviados? O diabo vai te matar. El diablo te va a matar. Se não reconciliar com Jesus, irmão desviado, Si o no se diabo vai te matar. reconcilia, el diablo te va a matar. Se o irmão não reconciliar com Jesus, desviado, o diabo vai te matar. Si el hermano desviado no se reconcilia, el diablo te va Não a tenha matar. dúvida disso. O Espírito Santo está falando em minha boca. No tengo duda de esto, el Espíritu Santo habla en mi Escreva o boca. dia de hoje que o Espírito Santo está falando. Escriba lo que el Espíritu Santo hoy está Escutando hablando. milhões de ouvintes. Están escuchando millones de oyentes. Hoje é dia. Hoy es día. Deixa eu lembrar. Déjenme recordar. 4? Es 4. Sim ou não? ¿Sí o no? É 3 ou 4? Es 3 o 4. É dia 4 do quê? Hoy es 4 de qué? De dezembro. De Aleluia. diciembre. Aleluya. Olha aí, muita gente se humilhando. Mucha gente humillándose ante Dios. Levante as mãos para o céu. Levante las manos al cielo. Fechemos os olhos e um pensamento com Deus. Cerramos los ojos, pongamos el pensamiento en Dios. Vocês que foram revelados e que aceitaram Jesus aí por causa da dor, da enfermidade. Los que fueron revelados y aceptaron a Vocês Jesús. que foram revelados. Se vocês não forem fiel, Los que no fueran fieles, Deus vai cobrar muito mais de vocês que foram revelados Dios va a cobrar mucho más de los que fueron do que revelados. aqueles que não foram revelados Que aquellos que no fueron e foram à revelados frente a aceitar y Jesus fueron adelante a aceptar a antes Jesús da revelação. antes de la revelación. Fechemos nossos olhos Cerremos nuestros e que no ojos. pensamento com Deus. Pongamos el pensamiento en Vocês que não Dios. aceitaram Y Jesus, los que no aceptaron a Jesús. aí agora, Ahí ahora. Deus vai cobrar caro de você. Dios va a cobrar caro de Deus vai te usted. cobrar com a tua própria vida. Dios te va a cobrar con tu propia Ainda vida. para você perecer sem salvação. Aún para que perezca sin salvación. Nós vamos se humilhar agora e ore conosco. Vamos, humíllense y ore con nosotros. Crentes mundanos, Creyentes mundanos. vá se congregar conosco. Comienza a congregar con Deus nosotros. está aborrecido com teus pecados, Dios está aborrecido con tus com as tuas pecados. vestes mundanas, minha irmã. Con tu vestimenta mundana, hermana. Parece pomba gira. Parece pomba Se gira. humilha, você parece um gay. Humíllese, parece gay. Vamos, vamos. Vamos, Orar vamos. conosco agora. Orar con nosotros Drogado, ahora. drogado, viciados, Drogadictos, enviciados. criminosos, ladrões. Criminales, ladrones. Asesinos. Asesinos. Grita conosco. Grite con nosotros. Meu Deus. Mi Dios. Meu Pai, Mi Padre. tem misericórdia de mim, Ten misericordia de mí. porque sou pecador. Porque soy E pecador. perdoa, Senhor, Perdóname, Señor. agora nesta hora. Ahora en este E me momento. purifica, Senhor, Y purifícame, com teu Señor. sangue. Con tu sangre. Senhor Jesus, Señor Jesús. escreve agora Escribe ahora o meu nome mi nombre lá nos céus, allá en el cielo, no livro da vida, en el libro de la vida, para o grande dia para el gran día da vida eterna. de la vida eterna. Meu Deus, Mi eu Dios, prometo ao Senhor prometo al Señor que passo agora que ahora paso ser um crente em Jesus, ser creyente a Jesús, muito fiel a Deus, muy fiel a o Dios, nosso Pai, a nuestro Padre, para que a minha alma para que mi alma seja purificada sea purificada com o sangue de Jesus. con la sangre de Jesús. Senhor, Señor, eu te agradeço agora agradezco ahora de todo o meu coração con todo mi corazón pelo perdão divino, por el perdón divino, porque agora, meu Pai, porque ahora, Padre, tenho fé tengo e fe certeza y que seguridad estou purificado que estoy purificado com o sangue do meu Jesus con la sangre de mi de Jesús todos os meus pecados. de todos mis pecados. Por isso eu prometo Por eso prometo nunca deixar nunca dejar do meu Jesus a mi Jesús e nunca deixar y nunca dejar de Deus nosso Pai. a Dios nuestro Eu Padre. prometo nunca deixar Prometo nunca dejar o Espírito Santo. al Espíritu Santo. Eu prometo a Ti, meu Deus, Prometo a ti, mi Dios, com juramento, con juramento, que nunca deixarei que nunca dejaré ao Pai, al Padre, ao Filho, al Hijo, ao Espírito Santo. al Espíritu Santo. Nunca deixarei Nunca dejaré esta santa igreja. esta santa iglesia. Deus é amor. Dios es amor. Escreve agora, Senhor, Escribe ahora, Señor, o meu nome mi nombre lá no céu, allá en el cielo, no livro da vida, en el libro
ven a vida. para o grande dia Para el gran día. da vida eterna. La vida eterna. Amém! Parabéns, irmãos e irmãs. Felicidades, hermanos y Glória a hermanas. Jesus. Gloria a Jesús. Só um minuto mais, irmãos. Solo un minuto más, hermanos y Nós vamos hermanas. entregar para vocês Vamos a entregarles esta mensagem que vocês ouviram hoje este mensaje que oyeron hoy gratuitamente. gratuitamente. Ele está no Novo Testamento de Jesus, Está en el Nuevo Testamento de Jesús. capítulo 22, verso 39 a seguir. 22, 39 en adelante. Nós vamos dar o Novo Testamento de Jesus para vocês gratuitamente, Daremos el Nuevo Testamento para gratuitamente. você aprender com Jesus, Para que aprendan con Jesús. para ver se essas coisas Para ver si esas que cosas vocês ouviram que ustedes é oyeron assim mesmo es así que está mismo. escrito na palavra de Está Deus. escrito en la palabra de Dios. Eles vão ser crentes Ahí nobres. serán creyentes A nobles. Bíblia nos diz que os crentes La Biblia dice que los que ouvem a creyentes mensagem que oyen el mensaje e examinam a y Bíblia examinan la Biblia para ver se realmente para ver si o realmente pregador pregou dentro da Bíblia, el predicador predicó dentro de la esse crente Biblia. se torna crente nobre. Ese creyente se hace creyente noble. Aleluia. Por Aleluya. examinar as promessas de Deus. Por examinar las promesas La de Biblia Dios, Sagrada. que es la Biblia Sagrada. Milhões de ouvintes. Millones de oyentes. Não é que o cigarro vai te matar com câncer ou não? ¿El cigarrillo te va a matar con cáncer o Se no? continuar fumando, certamente Si sigue fumando, ciertamente vai morrer com câncer. va a morir con cáncer. Você não quer morrer Y tú no quieres morir canceroso não, con né? cáncer, no. Então tem que destruir teu paquete cigarrillo. Tienes que destruir tu cajetilla de cigarrillos. Destruir o paquete cigarrillo. Destruir la cajetilla de cigarrillos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Tem que destruir as Tienes drogas. que destruir las drogas. Que jogar bebidas alcoólicas fora. Arrojar bebida alcohólica afuera. Aqui já estão jogando o cigarro. Aquí ya están arrojando el Carteiro cigarrillo. de cigarro, uma irmã já jogou. Cajetilla de cigarrillo, hermana. Vamos, arrojó. milhões de ouvintes. Damos millones de oyentes. Serve a Deus ou Satanás? Sirve a Dios o a Satanás. Quem fuma, el que fuma, bebe, bebe, joga, juega, usa droga, usa está drogas, servindo a Satanás. está sirviendo a O Satanás. mundo e a Satanás. Al mundo y a Satanás. Mas quem destrui o cigarro, Pero el que destruye el joga as cigarrillo, bebidas alcoólicas fora, arroja bebida alcohólica afuera, destrói objetos de jogos, destruye objetos de juego, destrói os amuletos, destruye amuletos, os plásticos los da feitiçaria. amuletos de hechicería. Esse deixa de servir Satanás Deja de servir a e Satanás passa a servir a Deus, y comienza a Jeová. servir a Dios Jehová. Amén. Vamos aqui também. Quem fuma, Vamos aquí, quienes fuman, levante a mão, irmãos. levanten la mano, hermanos. Todos libertos. Tem uma irmã que fuma. A irmã já jogou cigarro? Ainda arrojaba não. el cigarrillo Foi aún outra no. irmã que jogou? Otra hermana arrojó. Foi a irmã que jogou? Fue la hermana que arrojó. Quem está com o cigarro no bolso? ¿Quién está con el cigarrillo en el Joga aqui em cima do bolsillo? púlpito, irmãos. Arrójelo Irmão. sobre el altar, hermanos. Joga, irmã, teu cigarro aqui no púlpito para Arroja destruir. tu cigarrillo al altar para que Já estão destruyamos. jogando. Quem dá glória a Deus por isso? Están arrojando. ¿Quién Están da gloria a Dios por jogando, esto? están jogando mesmo. Están arrojando. Quem fuma, ¿Quién é que fuma? está fumando, está servindo Satanás. El que está fumando está sirviendo a Satanás. Quem toma bebida alcoólica, ¿Quién toma bebida está alcohólica? tomando bebida alcoólica, está servindo a quem? ¿Quién toma bebida está sirviendo a quién? Satanás. A Satanás. Quem está jogando, joga. ¿Quién Está está servindo a comiendo? quem? Juega, está sirviendo a quién? A hora de vigiar e orar La para orden não cair em tentação. La orden es velando y orar para que no entren en Vamos tentación. orar por esta multidão. Oremos por la multitud. Vamos, milhões de ouvintes, a destruir as drogas. Vamos, oyentes, destruir las drogas. Destrui em nome de Jesus. Destruye en nombre de Jesús. Senão o diabo vai te matar Sí, com estas drogas. El diablo te va a matar con las Saia do mundo drogas. das drogas. Salga del mundo de las drogas. Todos dando glória, glória, glória a Todos Deus. dando gloria, gloria a Grande Deus, Jeová. Dios. Contempla esta grande multidão aqui agora, diante do teu altar, Senhor, que receberá Cristo Jesus, que fizer entrega do seu futuro a Deus, fizer entrega agora do seu corpo, fizer entrega agora da sua alma, fizer entrega do seu espírito ao Senhor Deus, Jeová, para o Senhor cuidar destas irmãs, o Senhor cuidar dos irmãos, que agora eles não mandam mais em si mesmo, quem manda neles é Jesus, ó Pai. Que manda nessas irmãs agora é Jesus. Elas não podem mais se mandarem a si mesmas, mas o Espírito Santo que manda nelas e nele. Também é o mesmo Espírito Santo que manda em mim. Manda também agora nesses irmãos e irmãs que cambiaram a vida para Cristo Jesus, na larga distância também. Amém, amém, amém. Amén y amén.
Só um minutinho, só mais um minutinho. Solo un minutito Aí vamos más. dar os brindes da igreja gratuitamente. Daremos obsequios gratuitamente. E o Novo Testamento de Jesus. Y el Nuevo Testamento de Jesús. Que vocês vão aprender com Que Jesus. van a aprender con Jesús. Como ser abençoado por Ele. Cómo ser bendecido por Él. Eles vão aprender a orar. Van a aprender a orar. Jesus ensina até a orar no Novo Testamento. Enseña hasta a orar en el Nuevo Testamento. Os apóstolos, certa feita, pediram, Senhor, Los apóstoles en una ocasión le dijeron, João, Señor, profeta João Batista, el profeta Juan Bautista ensinou os discípulos dele a orar. enseñó a sus discípulos a orar. Ensina-nos também a orar, Enséñanos Senhor. también a orar, Aí Señor. Jesus ensinou ele. Ahí Jesús les enseñó a Está lá em ellos. São Mateus, capítulo Y 6. está en San Mateo capítulo Primeiro 6. livro do Novo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento. Você deve ler esses 3 capítulos. Capítulo 5, Capítulo 5, 6 e 7. 6 y 7. Do primeiro livro que vocês vão ver do Novo El Testamento. primer libro del Nuevo De São Testamento. Mateus. Texto de San Mateos. Que medicamento aí que os irmãos jogaram. ¿Qué medicamento han arrojado? Jesus cura toda a enfermidade. Jesús sana toda Eles enfermedad. fazem a sacola de... Y hace esa bolsa Medicamento. de E aqui medicamentos. nós aproveitamos dando para a Fundação Reviver, Aquí aprovechamos dando a la Fundación Revivir. que é da própria Igreja Deus e Amor, a Fundação Reviver. De la propia iglesia, la Fundación Revivir. E muitas pessoas vêm aqui pedir remédio, Muchas personas medicamentos. vienen a pedir medicamentos. Aí a doutora Rosa, que é médica, Ahí la doctora Rosa, que es médica, é vice-presidente da fundação, vicepresidenta de la ela fundación. examina a receita, Ella examina la se está de receta, acordo com aquele si medicamento, está de acuerdo con el e medicamento, dá para a pessoa levar e tomar, y le da a la persona para que conforme lleve a receita que a tome, pessoa traz. conforme a la receta que trae. Mas vamos lá. Pero vamos, Meus irmãos, agora no São hermanos, Crente em Jesus, no solamente Jesús, não vai para suas igrejas não. no vaya a sus iglesias, Não no. vai ficar doente, Allá canceroso, vas a quedar aidético. enfermo, Nós vamos ficar idético, enfermos, irmãos e quedarás irmãs. enfermo, hermano, Não vai hermana. para suas igrejas não. No vayan a esas Se otras vão para outras igrejas, iglesias. ficam doentes, Si van a enfermos. otra enferma quedan Depois vem enfermos. aqui desenganado, se arrastando. Vienen desahuciados jogaram arrastrándose. aqui agora? ¿Qué han arrojado aquí ahora? O que é? ¿Qué es? Mais medicamentos, as pessoas estão curadas. Más medicamentos de personas están Carrega sanadas. até na bolsa, os Hasta- irmãos, medicamento hasta para tomar carga- toda hora. En la cartera para tomar a todo Agora já não momento. precisou mais, Y la né? hermana ya no necesitó Não precisa mais más. que está jogando aqui para Por eso está dar para a arrojando Fundação Reviver. para dar a la Mas Fundación vamos lá, Revivir. meus irmãos. Agora vocês vão receber gratuitamente. Vamos ahora recibirán Nuevo gratuitamente Testamento de Jesus. el Nuevo Testamento de Só um minutinho, Jesús. deixa eu Solo falar com as irmãs primeiro. déjenme hablar con las hermanas As primero. irmãs aí de cor-de-rosa, Hermanas, desbotado, de né? color rosado, De tanto agatado, lavar. por tanto lavar. Aleluia. Aleluya. Elas são as obreiras. Son las Vamos lá sobrinas. com ela, vai dar para vocês o Novo Vamos- Testamento de Jesus. Vamos con ella, les dará el Nuevo Testamento Um de lugar bem Jesús. mais confortável do que aqui. A un lugar más cómodo que Ficar aquí. sentados ali. Se quedarán sentados Vou esperar ahí. vocês voltarem Es para que para me vuelvan. orar por vocês. Para que ora por ustedes. Irmão, também vamos aqui com os nossos obreiros. Hermanos, vamos con los obreros. Está dando a mão ali para vocês. Están Olha para trás. agitando la mano y miren atrás. Acompanha eles, por favor. Acompáñenles, por favor. Ali assentadinhos. A un lugar Um lugar sentaditos. confortável. A un lugar Quem cómodos. tiver dúvida de alguma coisa, Quien tiene dudas de alguna vai cosa, perguntar para eles. va a preguntarles a Vai ellos. responder dentro da Bíblia. Y va a responder dentro de la Mostrando os Biblia. versículos da Bíblia para vocês. Con los versículos de la Biblia a Que ustedes. maravilha, hein? ¡Qué maravilloso! Ó, ¡Aleluya! se não aceitar Jesus, o diabo mata. Y solo aceptar a Jesús, el diablo lo mata. E os crentes que não vão fazer conserto com sua vida com Deus, o diabo mata também. Creyente que no hace arreglo de su vida, también el diablo le mata también. É, Sí. o pecado é a porta aberta para o diabo matar as pessoas. El pecado es puerta abierta para que el diablo mate a las personas. Ninguém diz nada, hein? Nadie dice nada. É, amable audiência em toda a terra. Se llama la audiencia en toda la tierra. O pecado é uma porta aberta para o diabo, El pecado es una puerta abierta para Sí, el diablo. matar. Y te mate. porque ele veio para matar, Porque vino para matar, roubar e te destruir. robar y destruirte. Leia aí na tua Bíblia, Lee tu Biblia. Evangelho de São João, Evangelio de San Juan. capítulo 10, Capítulo 10. verso 10, Versículo 10. que Jesus diz, eu vim para que tenham vida Jesús dice, vine para que tengan e vida tenham com abundância. y la tengan con abundancia. Vamos orar agora, irmãos, Vamos a orar ahora, hermanos. porque nada de oração, nada de bênção. Porque nada de oración, nada Pouca bendición. oração, pouca bênção. Poca oración, poca bendición. Bastante oração, chuva de bênção. Bastante oración, lluvia de bendición. Bastante oração, derrota Satanás. Bastante oración, derrota a Satanás. Vamos orar para os irmãos paralíticos ou não Vamos a vamos? orar por los hermanos paralíticos o no vamos. E eles têm fé para levantar da cadeira de roda e andar? Será que tem fé? Ellos tienen fe para levantarse de la silla de ruedas o no tienen fe. E as irmãs paralíticas, será que tem fé para andar, sair da cadeira de roda agora? Y las hermanas paralíticas, ¿será que tienen fe para salir de la silla de E andar ruedas sozinhas? y caminar solitas? Elas têm fé? Ellas tienen fe.
Mas elas não vão pôr a fé em prática. pero no van a poner la fe en práctica. Elas têm, Fe ellas tienen para voltar caminhando. para volver caminando, Mas não vão exercitar a fé. pero no van a ejercitar la fe, Porque o desânimo está muito grande. porque el desánimo es muy grande. E os irmãos? Y los hermanos, Tem fé para voltar andando ou não tem, ¿tienen igreja? fe para volver caminando o no, iglesia? Fé eles têm para levantar da derrota e andar. Fe tienen para levantarse de la silla de ruedas y Só o caminar. problema é o seguinte. Solo el problema es el Eles siguiente: não põem a fé que eles têm, eles não põem em prática. la fe que tienen no ponen en práctica, Não exercita a fé. no ejercitan la fe. Porque se exercita a fé, Porque si ejercita la fe, está curado. está sanado. Que Jesus seja feito conforme a tua fé. Jesús dijo: se ha hecho conforme a tu fe, Seja feito como tu creres. se ha hecho como tú crees. Diz mais Jesus, tende fé em Deus. Jesús dice más: tened fe en Dios. Então é só crer e receber, não só ele, toda esta massa humana. Solo creer es recibir, no es solo él, sino más humana. É por a fé em prática, fé vocês têm. Es poner la fe en práctica, es fe ustedes Se você não tienen. tivesse fé, não estariam aqui. Si no tuvieran fe, no estarían aquí. Porque esse lugar é um lugar só do povo que tem fé. Porque este lugar es lugar de pueblo que tiene fe. Aleluya. Vamos lá. Vamos. Pedro e João disseram para o paralítico Pedro y Juan le dijeron al no paralítico templo em Jerusalém. en el templo de Jerusalén. Estava sentado na porta formosa Y estaban sentados en la puerta de la do hermosa templo em del Jerusalém, templo en Jerusalén, pedindo uma esmola. pidiendo limosna. E eles pediram uma esmola para Pedro e João, Y pidió limosna a Pedro y Juan, que subiram para orar no templo, que subieron para orar al templo, para não cair em tentação. para no caer en tentación. E que aquele paralítico estendeu a mão, Y el paralítico le extendió la mano. coxo, Y al que el cojo e dá-me uma esmola. dijo: dame una Sou paralítico há limosna. quase 40 anos. Soy paralítico casi a 40 años. Dá-me uma esmola. Dame una limosna. Pedro diz, olha para nós. Pedro dijo: mírenos. Olha paralítico para nós. Mira, paralítico, a Não nosotros. temos prata nem No ouro. tenemos plata ni oro, Nós que temos isto te damos. pero lo que tenemos te Em damos. nome de Jesus Cristo. Y en el nombre de Jesucristo, Levanta e anda. levántate y camina. Tomaram o coxo pela mão Y agarraron al cojo de la mano e levantaram. y le E levantaron. firmou os seus pés, Y as afirmó artérias das suas las pernas. arterias de sus piernas. E começou a andar Comenzó a caminar y a correr y a correr dentro do templo em Jerusalém. dentro del templo en Ei, Jerusalén. maravilha. ¡Qué maravilloso! Aleluia. ¡Aleluya! Fica em pé, igreja. ¡Párense, iglesia! Um pouco nossa fé em prática também, Pongamos. exercitar nossa fé. Pongamos la fe en práctica, ejercitemos Todo la mundo tem fe. fé, mas não tem força nem de ficar em pé. Hay hermanos que tienen fe, pero no tienen fuerza ni para pararse. Levante as mãos, irmãos, para o lado dos irmãos aqui. Levante las manos, hermanos, hacia Manos los hermanos. Manos santas. Levantar de mãos significa milagres e vitórias. Levantar manos significa milagros y As irmãs victorias. levantam o lado das irmãs ali, Las hermanas suas levanten mãos, hacia el lado de las hermanas sus manos paralíticas. paralíticas. Enquanto as obreiras oram por elas também. Mientras las obreras oran por ellas Os también. obreiros oram pelos irmãos. Los obreros oran por los hermanos. Deus vai fazer sinais e maravilha em nossa vida também. Dios va a hacer milagros y maravillas en nuestras Porque vidas nós orando también. por outros, Porque oramos por Deus otros. opera um milagre em nós. Dios opera milagros en Todos nosotros. dando glória, 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 glória. Todos dando Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Vem curar os paralíticos agora, meu Pai. Curar os cegos, os mudos, surdos, paraplégios, Senhor. Levanta da cadeira de roda, da camígia. Oh Deus, opera agora milagres e maravilhas. Oh, faz sinais e prodígios acontecer na vida dos paralíticos, dos cegos, dos mudos, surdos, dos cancerosos, dos aidéticos, que tem enfermidade na cabeça, no queijo, no pescoço, no nariz, na garganta, enfermidade nas vistas, enfermidade nas mãos, nos dedos, nas juntas, nas unhas, enfermidade no braço, entre braço também, enfermidade na coluna, no quadril, nas pernas, nas rodilhas. Oh Deus, enfermidade em todo o corpo, do alto da cabeça até os pés. Nós repreendemos o demônio agora. Repreende os demônios, repreende, irmão. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Sai, demônio. Sai em nome de Jesus. Sai pelo sangue de Jesus. Tem que sair, Satanás. Sai de uma enfermidade. Sai de uma luta no lar, na família. Pelo sangue de Jesus. Sai, 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 sai. Sai e não volta mais. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai paralisia maligna, sai, demônio, esta vida agora é de Deus, esse
tu aceitaram Jesus, Satanás, você não tem mais direito de oprimir essas pessoas. Você está derrotado, Satanás. Sai, demônio da incredulidade, demônio da nossa incredulidade. Sai, demônio, tem dureza em nosso coração. Sai, Satanás. Vai expulsa, orelha. Ele está expulsando com autoridade, porque só com autoridade que Deus te deu. Sai, Satanás. Sai, enfermidade do alto da cabeça, a planta dos pés. Sai, demônio de paralisia, diabo de paralisia, aí a larga distância. Era diabo de paralisia, põe a fé em prática, irmão. Exercita a fé, irmão. Levanta da cadeira de roda e anda sozinho. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta as muletas e anda em nome de Jesus. Deus já curou tua coluna, Deus já curou tuas pernas. Está curado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Receba o milagre, receba a vitória. É o sangue de Jesus. Procura a tua hérnia, some a hérnia maligna, desaparece o caroço canceroso. Sai, demônio do câncer, sai, demônio da hérnia, sai, demônio de mosco, sai, demônio de tiroide, sai, demônio de dores, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda a enfermidade caiu sobre Jesus, na cruz do Calvário. Não adianta, Satanás. Jesus levou todas as nossas enfermidades. Sai, Satanás. Sai, espírito. Sai do pecado. Sai da iniquidade. Sai pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Jesus. Receba a vitória. Pelo sangue de Jesus. Está curado em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Ore comigo, dizendo: Pai nosso que está no céu, Estás en los cielos, santificado seja o teu nome, sea tu nombre, venha a nós o teu reino, venga a nosotros tu reino, seja feita a tua vontade, sea hecho tu voluntad, aqui na terra como no céu. aquí en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia El pan nuestro de cada día, nos dai hoje. dánoslo hoy. Perdoa agora, Senhor, Perdona ahora, Señor, as nossas dívidas, nuestras deudas, assim como nós perdoamos así como perdonamos os nossos devedores. a nuestros E deudores. livra-nos do mal, Y líbranos del mal, livra-nos da tentação, líbranos de la tentación, porque teu reino, porque tuyo es el reino, o poder el poder e a glória y la gloria para todo sempre. para siempre. Amém. Amén. Oh, maravilha! ¡Qué maravilloso!